Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós vamos iniciar com esta mensagem, uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Eu quero convidá-lo a abrir a Escritura no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Eu farei a leitura dos versos do 1 até o 3. Mateus, capítulo 5, versos do 1 até o 3, nós vamos estudar a primeira bem-aventurança. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero ainda fazer uma oração, suplicando a Deus que faça prático o texto lido a minha vida e a sua vida e disponha o nosso coração para crer e viver esta verdade anunciada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do trono da tua graça, confiados no sacrifício vicário, substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. É por ele, Senhor, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, que nos aproximamos de Ti nesta hora para Te suplicar que por Tua graça e poder faça prático o texto à nossa vida, a fim de que as lições extraídas desta primeira bem-aventurança fiquem bem guardadas em nosso coração e que o Senhor nos ensine a vivê-la de tal forma que o mundo possa enxergar em nós este perfil de comportamento e característica exigida pelo Senhor Jesus àqueles que querem servi-lo. Nós oramos, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o Sermão do Monte é um dos textos mais conhecidos das Santas Escrituras, nós sabemos disso. Este sermão foi pregado no Monte das Oliveiras, por ocasião em que Jesus se reportou aos seus discípulos e passou a ensiná-los. O novo comentário da Bíblia afirma que as bem-aventuranças, como são geralmente chamadas, são descrições numa forma exclamatória das qualidades que devem ser encontradas, todas elas, e de fato são, em vários graus na vida dos que se submetem ao domínio soberano de Deus. Meus queridos, elas são também uma declaração das bênçãos que já experimentam em parte e que irão gozar mais plenamente na vida futura todos os que revelam tais virtudes. Consequentemente, qualquer pessoa que se diga filho ou filha de Deus, ou que diz conhecê-lo, ou pertencer ao seu reino, ou ser membro do seu corpo, ou seja, a sua igreja, em suma, todos aqueles em que seja notória a ausência dessas qualidades exigidas pelo Senhor Jesus, são definidos na Escritura como pessoas que estão mentindo, ou seja, que não conhecem a verdade do Evangelho. Muito bem, muitas destas qualidades mencionadas aqui no Sermão do Monte já haviam sido consideradas como benditas pelo salmista, mas quando foram combinadas pelo Senhor Jesus, formando uma espécie de mosaico do caráter cristão, ele realizou à sua igreja um benefício que nós podemos definir como ímpar. William Barclay, comentando o Sermão do Monte, afirmou que as chamadas bem-aventuranças não são simples afirmações. Ele diz que elas são exclamações enfáticas. Ele diz: as bem-aventuranças
com efeito dizem: que felicidade é ser cristão, que alegria seguir a Cristo, que alegria conhecer o Senhor Jesus como Mestre, como Salvador e Senhor. Meus queridos, a forma mesma das bem-aventuranças nos indicam que são exclamações de gozosa surpresa e radiante felicidade. Que feliz é o pobre de espírito. O Senhor Jesus inicia a sua preleção no que conhecemos popularmente como a chamada primeira bem-aventurança, colocando em relevo a felicidade dos humildes. A expressão bem-aventurados é traduzida da palavra grega makarios, que é uma forma prolongada do poético maká, que significa feliz. Contudo, meus irmãos, nós precisamos de pensar que o mundo defende o que é diametralmente oposto. Por exemplo, o discurso sociológico, via de regra, atribui bem-aventurança ou felicidade aos ricos, aqueles que possuem posses, aqueles que possuem patrimônios, os que dispõem de recursos para resolver as suas demandas, executar os seus projetos de vida. Se você folhear a Escritura, você perceberá que o Antigo Testamento fornece os antecedentes necessários para a interpretação desta primeira bem-aventurança. O princípio de ser pobre significava passar necessidades materiais, podemos dizer literalmente, mas gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser o próprio Deus, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humildade, uma dependência de Deus, disse o teólogo John Stott. William Hendrickson chama-nos a atenção para o fato de que Jesus não proclama que essas pessoas são bem-aventuradas ou felizes em virtude de serem pobres de bens materiais, ainda que em sua maioria também o fossem. São chamadas de bem-aventuradas por serem pobres de espírito, não em espiritualidade, porém com respeito a seus respectivos espíritos, ou seja, são aqueles que se convenceram de sua própria pobreza espiritual, são aqueles que tornaram-se conscientes de sua miséria e necessidade. Seu velho orgulho, por exemplo, foi quebrado. São aqueles que puseram-se a clamar, como no registro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, na oração do impenitente ou do penitente: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meus queridos, deve-se destacar que existe uma pobreza de espírito que está muito longe de tornar os homens bem-aventurados ou felizes. Ela é um pecado e uma covardia enganosa. É um medo vil e uma sujeição voluntária aos desejos humanos. Meus queridos, a pobreza de espírito a que o Senhor Jesus se refere nesta primeira bem-aventurança, deve-se dizer, é uma disposição graciosa da alma, pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido com o Senhor Jesus Cristo. Ser pobre de espírito na primeira bem-aventurança é sermos pobres com satisfação, estando dispostos a nos esvaziar das riquezas do mundo, se Deus assim ordenar que isto aconteça conosco.
Ser pobre de espírito é trazer a nossa mente, a nossa condição, quando esta for humilde, e reconhecer o quanto necessitamos e devemos depender de Deus. Meus irmãos, muitos no mundo são pobres, mas de espírito elevado. Muitos são pobres, contudo orgulhosos, murmurando, reclamando, culpando muitas vezes seu próprio destino ou a sua própria sorte. Mas nós, enquanto crentes, devemos nos conformar com a nossa pobreza. Devemos saber estar abatidos e até necessitados, como naquela característica tão comum na vida e nos princípios vividos e defendidos pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, ele disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, reconhecendo então a sabedoria de Deus, ao nos indicar a pobreza, devemos estar à vontade ou bem à vontade nela. Devemos suportar pacientemente as suas inconveniências, ser gratos por tudo aquilo que temos e aproveitar tudo ao máximo. Isto significa, meu querido irmão e irmã, abandonar toda a riqueza do mundo e não dirigir os nossos corações a ela, mas alegremente suportar perdas e desapontamentos que possam nos atingir no estado mais próspero da nossa vida, disse Matthew Henry. Meus irmãos, de fato, as Escrituras estão repletas de advertências que cristianismo é efetivamente contra a cultura. Se você foi chamado a uma relação pactual de aliança com Deus, é necessário então compreender que os padrões do mundo são inversos e antagônicos aos padrões do reino que hoje você faz parte. Este reino e o seu rei, meu querido irmão, ele exige abnegação. Este reino e o seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo, exige renúncia. Este rei exige disposição para o serviço, ele exige exclusividade e consagração. Se você abrir a Escritura, você vai perceber isso no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, a partir do versículo 24 e até o versículo 26, como Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E se você de fato é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, você dará ouvido à sua voz. Veja o que ele disse, Mateus 16, a partir do 24 e até o 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Meus queridos, William Hendrickson, em comentário à primeira bem-aventurança, afirmou que o livro do Apocalipse contém duas passagens vívidas que mostram, respectivamente, primeiro, como pode alguém ser pobre embora seja rico? Segundo, como pode alguém ser rico em meio à sua pobreza? O Senhor Jesus Cristo, o ressurreto e exaltado, o visitador da igreja, se dirige à insensível igreja em Laodiceia da seguinte maneira. Veja agora o que diz Apocalipse capítulo 3, versos 16 e 17. Assim diz a Escritura: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes,
Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Entretanto, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, o Rei medianeiro, o sumo pastor da nossa alma, se deleita com a igreja em Esmirna, e João registrou em Apocalipse capítulo 2, verso 9, na parte a seguinte sentença. Foi o Senhor Jesus que disse isso acerca da igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Percebe então como é possível alguém ser rico e ao mesmo tempo ser pobre, e outra pessoa ser paupérrima e ser rica e feliz e bem-aventurada aos olhos do Senhor Deus? Meus irmãos, de fato, nós precisamos de pensar, à luz das Escrituras, o que é que o Senhor Jesus quis ensinar quando ele afirmou que são bem-aventurados ou felizes aqueles que são humildes de espírito. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. Muito bem, nós iniciamos a primeira exposição das chamadas bem-aventuranças, enfatizando a alegria dos pobres de espírito. E eu quero concluir esta breve exposição destacando o que afirmou William Barclay no comentário a esta passagem. Perceba comigo o que disse Barclay. Tal como nós as temos, as chamadas bem-aventuranças estão originalmente no idioma grego, e a palavra que se utiliza para dizer pobres é petoroi. Em grego, há duas palavras que designam a pobreza. Uma delas é penés. Penés é o homem que tem que trabalhar para ganhar a riqueza na vida. Aquele que se serve a si mesmo, atendendo suas necessidades com suas próprias mãos. É aquele que nós poderíamos definir como o autodiáconos. Penés, meus queridos irmãos, é o homem de trabalho. Penés é o operário que não tem nada que o sobre. O homem que não é rico, mas que tampouco sofre miséria. Mas na bem-aventurança não se usa a palavra penés, mas petorros, que descreve a pobreza absoluta e total de quem está afundado na miséria. É importante, então, compreender que a ideia de petorros é de agachar-se ou encolher o corpo. Descreve, portanto, a pobreza do que não pode levar à frente em alto e pede ajoelhado, encolhido, que ele ofereça uma esmola para aliviar a sua situação. Meus queridos, como dissemos, penés descreve ao homem que não tem nada, supérfluo. Petorros, em troca, descreve o homem que não tem absolutamente nada. Tudo isso, meu irmão, faz que a bem-aventurança seja até mais difícil de compreender. O homem que não tem nada, diz-nos que sofre a mais abjeta miséria, é um bem-aventurado segundo as palavras do Senhor Jesus. Você sabe o que isso significa? Que há uma urgente necessidade de que você reconheça sua pobreza espiritual, a fim de que Cristo o acumule de bens e lhe conceda herança celestial. Foi objetivamente isso que ele quis ensinar, quando na primeira bem-aventurança disse aos seus discípulos: bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero orar então, concluindo esse estudo na
primeira bem-aventurança ensinada pelo Senhor Jesus e registrada por Mateus no seu Evangelho, capítulo de número 5, versículo 3. Feche os seus olhos para orarmos neste momento. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sim ser bem-aventurados, felizes, por sermos humildes de espírito, reconhecendo que nada somos, que nada merecemos, mas que o Senhor bondosamente nos atraiu a Ti mesmo e nos deu a consciência da nossa pobreza espiritual e nos acumulou de bênçãos que vieram do trono da Tua graça para a nossa vida. Aclara os olhos e desimpede os ouvidos de todos aqueles que ainda não compreenderam a necessidade de que sejam humildes de espírito, que reconheçam que de fato precisam depender de Ti. Que a Tua palavra seja aplicada a cada coração e que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Que Deus, pois, aplique a Sua palavra ao nosso coração.